Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre judiciário. Tem algumas declarações aqui para destacar do ministro Luiz Roberto Barroso, do presidente do Supremo Tribunal Federal. A primeira delas foi uma fala dele, há alguns dias, dizendo que algumas decisões da Corte, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal teriam atrapalhado o combate à corrupção no Brasil. A notícia hoje é que essa fala de Barroso gerou incômodo entre colegas, entre ministros do tribunal, que entendem a fala como despropositada. Esses ministros falaram com a reportagem do jornal O Globo, que não divulgou nomes, divulgou de forma reservada, e disse que pelo menos 3 ministros se disseram incomodados com a manifestação, afirmando que a atuação do Supremo é pautada na preservação dos valores constitucionais e atendendo a questionamentos que são levados ao tribunal. Coronel Gerson Gomes, quero análise do senhor, coronel, sobre essa declaração do ministro Barroso. Ele diz que o próprio STF atrapalhou o combate à corrupção no Brasil, coronel. Ministro Barroso, ele talvez seja um dos representantes lá da Suprema Corte que pode, né, ser de fato identificado como um ministro de esquerda. Ainda agora, o Serrão falou que a esquerda desapareceu no Brasil e que hoje praticamente a gente tem só a extrema esquerda. O ministro Barroso, ele é alguém que eu colocaria ali no rol da esquerda. Ele é a favor do aborto, é a favor da liberação das drogas, ele tem uma visão de mundo muito mais alinhada com essas ideias globalistas, progressistas. Porém, o que ele faz agora, ele tenta fazer uma ressalva, talvez voltando um pouquinho atrás, naquele nós derrotamos o bolsonarismo, porque quando ele falou nós derrotamos o bolsonarismo ou perdeu o Mané, ele estava se referindo àquele bolsonarismo mais ligado à questão das pautas de costumes ou culturais, que ele é um militante. Porém, ele também foi um grande arauto brasileiro contra a corrupção na época da Lava Jato. Ele deu entrevistas falando que, sim, houve corrupção e ele detalhava tudo aquilo que aconteceu na Lava Jato. Eu publiquei, para rememorar a nossa audiência, na minha timeline do Twitter, do X, uma entrevista, nada mais, nada menos do que com a Mônica Moura, que foi, na verdade não era uma entrevista, era um depoimento dentro da Lava Jato, mas que acabou vazando como se fosse uma espécie de uma entrevista, porque ela contou com detalhes quando, em 2012, ela foi à Venezuela num jatinho, veja bem, da Andrade Gutierrez, no qual estava José Dirceu, Franklin Martins, obviamente o próprio marido dela, que estava ali fazendo a articulação da campanha eleitoral, o João Santana, e esse grupo se reuniu com quem? Com Maduro, lá no Palácio de Miraflores, porque o Chávez já estava ali quase à beira da morte e toda aquela articulação foi acertada que o Maduro prometeu pagar 35 milhões de dólares, a Odebrecht 10 milhões e Andrade Gutierrez 7 milhões. Eu botei o vídeo lá e ela conta em detalhes como é que acontecia isso. E o Barroso, o nosso ministro Barroso, ele sabe de tudo isso. E agora ele percebe o seguinte, que quem fez o L não somente derrotou o bolsonarismo, aquele conservador, mas também deu espaço para que a corrupção avançasse no país e que essa organização criminosa hoje tome conta de todos os setores, porque eles vão avançando em diversas áreas. Veja que já tem juízes, promotores, já temos prefeituras que estão com os serviços públicos na mão do narcotráfico, nós já temos o PCC avançando na mineração irregular, nas áreas indígenas, ou seja, na prostituição, no contrabando. É muita coisa que está acontecendo hoje no Brasil e o Barroso percebeu o seguinte, eu fiz o L, eu apoiei porque eu sou contra as pautas conservadoras, eu sou um ativista progressista, mas eu comprei junto todo esse esquema de corrupção. Eu espero, e aí eu falo para o ministro Barroso, eu espero realmente que o senhor reflita, porque há um grupo intelectual, um grupo que tem os operadores de direito do nosso país, que à guisa de defender a democracia, jogar o nosso país na beira do abismo.